Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa discussão sobre o conceito de base e vamos falar hoje sobre dimensão de um espaço vetorial. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Na aula passada, o conceito que nós vimos foi o conceito de base, de um espaço vetorial. Deixa eu só relembrar aqui a definição de base. Então, dado um espaço vetorial, um subconjunto beta formado por n vetores, o 1 até o n, a gente diz que isso é uma base de V, se as seguintes condições são verdadeiras. Né? O subconjunto beta ele é linearmente independente e esse subconjunto ele gera todo o nosso espaço vetorial. Se essas duas condições forem satisfeitas, a gente diz que beta é uma base para o nosso espaço vetorial. Vimos três bases super importantes. Né? Vimos a base para o espaço Rn. A gente pegou aqui o exemplo do R3. Vimos aqui o exemplo do espaço dos polinômios. Né? Vimos também o exemplo do espaço de matrizes. Né? Três exemplos que vocês têm que ter em mente durante todo o curso, as bases para esses três espaços vetoriais. Né? Muito bem, nessa aula a gente vai continuar a nossa discussão sobre base e a gente vai introduzir o conceito de dimensão e fazer vários exercícios, tá certo? Bom, vou começar a aula com o seguinte teorema. Considere V um espaço vetorial. Suponha que ele seja gerado por m vetores, digamos o 1 até o m. Então a conclusão do teorema é que todo subconjunto com mais de m vetores em V será necessariamente linearmente independente. Isto implica, então, que todo subconjunto de V linearmente independente possui no máximo m vetores. Muito bem. Então, a principal conclusão desse teorema, de fato, é que qualquer subconjunto Li ele vai ter no máximo m vetores, se esse espaço vetorial for gerado por m vetores. Né? Essa é a mensagem. Muito bem. Vamos agora introduzir o conceito de dimensão. A gente diz que a dimensão de um espaço vetorial é finita se este espaço vetorial admitir uma base finita, ele admitir um número finito de elementos. Caso contrário, a gente vai dizer que esse espaço tem dimensão infinita. Exemplos de espaços com dimensão finita. Bom, são vários. O espaço das matrizes, espaço Rn, espaço dos polinômios de grau até n, tem dimensão finita. Agora, o espaço dos polinômios de dimensão qualquer, todos os polinômios, né, em outras palavras, esse espaço tem dimensão infinita. Bom, que isso aqui tem dimensão finita, esses três espaços nós já vimos. Né? Nós exibimos a base para esse espaço vetorial, exibimos a base para esse espaço vetorial, e nós exibimos a base para esse espaço vetorial aqui. Eu vou deixar como exercício o aluno interessado verificar que o espaço de todos os polinômios tem dimensão infinita. Tá certo? Muito bem. Utilizando essa nossa definição de dimensão finita, vou considerar aqui um seguinte corolário do primeiro teorema, uma consequência do primeiro teorema da aula é a seguinte. Considere V um espaço vetorial de dimensão finita e você pegue duas bases, o 1 até o m, V1 até Vn. Bases quaisquer de V. Então o resultado é, então necessariamente m tem que ser igual a n. Em outras palavras, se eu tenho duas bases de um espaço vetorial, o número de elementos dessas duas bases devem ser iguais. Então isso sugere a seguinte definição.
Você já vê um espaço vetorial de dimensão finita, a dimensão de V será o número de elementos de alguma base e logo, devido ao corolário anterior, será o número de todas as bases de V. Então a dimensão de um espaço vetorial é o número de elementos de qualquer base que você tome. Essa é a nossa definição de dimensão de um espaço vetorial. Exemplos. A dimensão do espaço Rn é n. Vimos que o Rn admite como base canônica é 1, é 2, é 3, 3 pontinhos, é n. Né? A dimensão do espaço das matrizes, vimos que é m vezes n. A dimensão dos polinômios de grau menor ou igual a n é n mais 1. Certo? Vocês podem acessar a aula passada para relembrar, né, que o espaço Rn tem n elementos e assim por diante. Tá certo? Isso que a gente viu na aula passada. O novo aqui é que eu estou definindo o conceito de dimensão, que é o número de elementos de alguma base para um espaço vetorial de dimensão finita. Certo? Muito bem, diante do conceito de dimensão, vamos agora nos aprofundar, né, a como é que a gente acha uma base. Tá certo? Então, o primeiro teorema nessa direção é o seguinte. Você já vê um espaço vetorial de dimensão finita e W um subespaço de V. Então, todo subconjunto de vetores linearmente independente em W será parte de uma base de W. Então, a mensagem é: você tem um subespaço vetorial W, de um espaço vetorial, você pega um subespaço vetorial W de um espaço vetorial V. Né? Então, ele está dizendo que todo subconjunto de vetores Li em W será parte de uma base de W. Bom, esse teorema nos dá o seguinte resultado. Se eu tenho um W, um subespaço próprio de V, então a dimensão de W é estritamente menor que a dimensão de V. E se a dimensão de V é igual a n, então todo subconjunto linearmente independente de V, com n vetores, será uma base de V. Então esse corolário, essa consequência do teorema, ela é muito importante. O primeiro item é: se W ele é um subespaço de V, um subespaço estritamente contido em V, então a dimensão de W é estritamente menor que a dimensão de V. Primeiro ponto importante desse corolário. Segundo ponto importante é o seguinte: se eu sei a priori que a dimensão do meu espaço vetorial é n, então todo subconjunto linearmente independente de V, todo subconjunto é linearmente independente de V, com n vetores, será uma base. Ou seja, se eu sei a priori que a dimensão do meu espaço vetorial é n, e eu sei que um certo subconjunto Li ele tem n vetores, então ele será uma base. Você não precisa verificar que ele gera todo o seu espaço vetorial. Basta que, para você achar uma base de um espaço vetorial que tem dimensão n, basta você achar n vetores linearmente independentes. E aí automaticamente ele será uma base. Não precisa você checar que ele gera o seu espaço vetorial, se você sabe a priori que esse espaço vetorial ele tem dimensão n. Então, dito isto, basta você achar um subconjunto Li com n vetores. E aí esse teorema diz que necessariamente esse subconjunto será automaticamente uma base para este espaço vetorial. Certo? Bom, vamos fazer aqui exemplos para ilustrar toda essa teoria que a gente acabou de ver. Eu vou pegar o seguinte exemplo. Considere V, o meu espaço vetorial R3. Ele pergunta o seguinte: verifique se esses vetores, o 1 e o 2, fazem parte de uma base de V. Caso sim, exiba uma base que contém o 1 e o 2. Bom, coisas importantes aqui. Primeira coisa é que o espaço R3 nós já sabemos, né, que ele tem dimensão 3. Né?
ele pede para você verificar que o 1 e o 2 fazem parte de uma base, e se sim, exibir uma base que contém esses dois caras. Bom, primeira observação é que esse subconjunto ele é linearmente independente. Certo? Isso é fácil de ver, porque você faz uma combinação linear nula, e essa combinação linear nula equivale a esse sistema linear que só tem uma solução, que é x1 e x2 igual a zero. Né? Logo, esse subconjunto aqui ele é linearmente independente, e pelo teorema acima, a gente sabe, né, que qualquer subconjunto Li, né, ele faz parte de uma base. Bom, como o meu espaço é o R3, eu sei que a dimensão dele é 3. Então, para eu achar uma base, necessariamente eu tenho que pegar aqui o 1 e o 2, que ele já me deu, e eu tenho que achar um terceiro vetor, o 3, né? Terceiro vetor, o 3, de forma que esse U3 não seja a combinação linear dos antecedores, dos anteriores, tá certo? Então essa é a ideia aqui para a gente resolver esse exercício. Eu estou usando vários resultados teóricos que a gente viu anteriormente. Eu sei que o R3 tem dimensão 3, eu sei que esse conjunto aqui, como ele é ali, ele faz parte de uma base, isso foi o nosso teorema passado, né? E para eu achar uma base, como a minha dimensão aqui é 3, basta que o 1 e o 2 e esse U3 que eu quero achar, basta que esse conjunto aqui, o 1, o 2 e o 3, que eu preciso achar, seja linearmente independente, e aí automaticamente ele será uma base. Bom, para determinar uma base que contém esses dois caras, será suficiente encontrar o 3, um vetor em R3, né, que não é combinação linear de U1 e U2. Isso significa o 3 pertencendo a V menos esse subconjunto aqui. Isso significa, né, que o 3 está no complementar do subespaço gerado por U1 e U2. Ou seja, a gente tem que achar um U3 que não é combinação linear de U1 e U2, tal que o 1, o 2 e o 3 seja linearmente independente. Eu perguntei aqui por quê. Eu já tinha levantado essa bola no slide passado, né? Porque eu sei que o V é o R3, ele tem dimensão 3. Logo, para eu achar uma base do R3, basta eu achar um subconjunto que seja linearmente independente. Ora, esse subconjunto que seja linearmente independente, a gente quer que contenha o 1 e o 2. Então, para eu achar esse subconjunto, eu tenho que simplesmente achar um vetor U3 que não é combinação linear de U1 e U2. E assim, esse subconjunto aqui será linearmente independente. Como eu tenho 3 elementos, esse cara será uma base do espaço R3 pelos teoremas passados. Muito bem. Para isso, então, eu preciso estudar esse subconjunto aqui, né? O subespaço gerado por o 1 e o 2. Porque se eu souber quem são os caras que pertencem a esse subconjunto, a esse subespaço, obviamente que vou saber quem são os caras que não são vetores, elementos desse subespaço aqui. Né? Bom, então eu quero estudar quem são os caras, quem são os vetores Bs, da forma B igual a B1, B2 e B3, que são combinações lineares desses dois caras. Em outras palavras, eu quero saber para quais vetores B existem escalares x1 e x2 que satisfazem essa relação aqui. Se você escrever isso, abrir e escrever isso em detalhes, usando a definição de U1 e U2 e o B, você percebe, né, que esta linha é igual a esse sistema linear aqui, número 8. Então, eu quero saber para quais vetores B existem x1 e x2 que realiza esse sistema número 8 aqui. Né? Bom, eu tenho aqui três equações de três incógnitas. Perdão, três equações e duas incógnitas. Né? Então,
é fácil a gente resolver esse sistema. Né? Para dar dado B, esse sistema admite solução se somente se B1 é igual a B2 menos B3. Né? É só você resolver esse sistema aqui super simples. Né? Logo, o subespaço vetorial, que é gerado por o 1 e o 2, a gente sabe explicitamente escrever esse subespaço. E é o conjunto de vetores da seguinte forma. Onde a minha primeira coordenada é a segunda menos a terceira. E a segunda e a terceira variam na reta. Então esse é o subconjunto, o subespaço vetorial gerado por o 1 e o 2. Muito bem. Bom, agora que eu sei quem são os caras que são combinações lineares de 1 e o 2, eu preciso saber agora eu já sei, né, quem são os caras que não pertencem, né, a esse conjunto. Basta pegar qualquer vetor que não satisfaz essa propriedade aqui, que a primeira coordenada é a segunda menos a terceira. Por exemplo, você pode tomar o 3, né, como sendo um vetor que não pertence a esse conjunto, como sendo 1, 2 e 2. Né? Então, obviamente que minha primeira coordenada não é da forma B2 menos o B3, e logo o 3 não pertence a esse conjunto. Né? E aí, o 1, o 2 e o 3 será LI, linearmente independente. Como a dimensão do meu espaço vetorial R3 é igual a 3, então, pelo teorema passado, necessariamente este subconjunto aqui será uma base do R3. Certo? E aí a gente resolve o nosso exemplo. Muito bem, pessoal. O próximo resultado é um resultado interessante para que diz o seguinte: você considere V um espaço vetorial de dimensão finita, considere W1 e W2 dois subespaços vetoriais de V. Então a dimensão da soma dos subespaços é a soma das dimensões de W1 com W2, corrigido, né, pela dimensão da intersecção. Ou seja, a dimensão de W1 mais W2 é W1, a dimensão de W1 mais W2, menos a dimensão da intersecção entre eles. Certo? Como consequência, eu não escrevi aqui, né? Mas observe que se a soma for direta, ou seja, se a intersecção entre W1 com W2 for o conjunto vazio, né? Perdão, se a dimensão de W1 com W2 for o elemento nulo, né? O ser vazio é impossível, né? Porque a intersecção de dois subespaços ela será no mínimo o elemento neutro. Né? Então, se a dimensão de W1 com W2 for zero, ou seja, se a intersecção de W1 com W2 for o elemento neutro, né, a dimensão da soma direta é a soma das dimensões. Isso aqui será zero. Né? Então, essa forma revela essa propriedade aqui da soma direta. Bom, vejamos um exemplo para a gente praticar essa fórmula aí da dimensão da soma dos subespaços. O exemplo é o seguinte: eu vou pegar aqui o meu espaço vetorial R4 e vou pegar dois subespaços W1, conjunto dos vetores em R4, né, cuja soma das segunda, terceira e quarta coordenadas devem ser nula, né, y mais e mais t tem que ser zero. W2 é o conjunto dos vetores em R4, né, xyzt, tal que x mais y é igual a zero e z é igual a 2t. No exemplo, ele pede para você determinar uma base para W1 mais W2 e pede para você calcular a dimensão da soma. E a letra B, ele pede para você verificar se o meu espaço R4 pode ser escrito como soma direta de W1 com W2. Vejamos então a resolução desse exercício. Bom, uma observação que eu gostaria que vocês estudassem isso de forma
lembrassem isso sempre quando vocês resolverem os exercícios é a seguinte. A observação é que se V1 ele é gerado por um subconjunto beta 1 e V2 ele é gerado por um subconjunto beta 2, então a soma dos subespaços ela vai ser gerado por beta 1 e beta 2. Então essa observação aqui, pessoal, é importante e isso vai ser útil na resolução de vários exercícios, tá certo? Então fique com isso em mente para resolver vários exercícios que contém esse conceito aí de soma de vetor, de subespaço. Muito bem, tendo essa observação em mente, vejamos agora a resolução desse exercício. Bom, ele deu W1, né? W1, com aquela definição de W1, eu posso escrever W1 como sendo o conjunto dos vetores x, y, z, e na quarta coordenada é menos y menos z. Ou seja, na quarta coordenada ele é menos a segunda menos a terceira. Isso vem na definição aqui do W1. Tá certo? E o W2, ele diz o seguinte, são os vetores, né, cuja terceira coordenada é 2 vezes a quarta, e a segunda coordenada é menos a primeira. Então eu posso escrever W2 dessa forma aqui. Bom, dado que eu tenho essas duas caracterizações, é fácil você achar um conjunto de geradores, né? Porque um conjunto x, y, z menos y menos z, eu posso escrever claramente dessa forma. Né? Tá certo? Eu posso escrever dessa forma. X, y não tem restrição nenhuma, isso sugere eu pegar as duas primeiras coordenadas dos meus vetores da forma 1, 0, 0, 1 e 0, 0. A minha terceira coordenada não tem restrição nenhuma, então eu pego 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? E a quarta e a quinta coordenada, perdão, aqui não é vírgula, né? Aqui é i menos y menos z. Né? Então você tem 4 coordenadas, né? Menos y menos z. E a quarta coordenada eu coloco menos 1 e menos 1 nos vetores aqui. Né? Então isto mostra que W1 ele é gerado por esses três caras aqui. Esse vetor e esse vetor que eu coloquei aqui em cima. Qualquer vetor em W1 pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores aqui listados. Então eu achei um conjunto de geradores para W1. Eu quero achar um conjunto de geradores para W2, mas isso é fácil, né? Porque W2 ele é um conjunto da forma x menos x2, ele é um conjunto formado por vetores da forma x menos x, 2t e t. Então, isso sugere, né, eu pegar dois vetores, os dois primeiros coordenados do vetor será 1 e menos 1, para captar, né, esse x e menos x aqui, zero as outras coordenadas e adiciono 2 e 1 nas duas últimas coordenadas do meu segundo vetor, e isso aí vai me gerar qualquer conjunto dessa forma. Logo, o W2 ele vai ser gerado por esses dois vetores aqui. Certo? Muito bem, então a gente tem dois conjuntos geradores. Conjunto gerador para W1 e um conjunto gerador para W2. Pela minha observação, que eu escrevi logo após o enunciado do exemplo, então eu sei que a soma W1 mais W2, ela é gerada por quatro vetores. 1, 2, 3, 4 e 5. Perdão, 5 vetores. Né? A soma W1 mais W2 ela é gerada por esses 5 vetores. Bom, eu vou chamar esses 5 vetores como sendo o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Bom, eu vou deixar como exercício vocês verificarem que a dimensão de W1 é 3, ou seja, o 1, o 2 e o 3, esse conjunto aqui, esse conjunto W1, a gente já viu que ele é gerado por o 1 e o 2 e o 3. Eu vou deixar como exercício vocês verificarem que o subconjunto o 1, o 2 e o 3
ele tem dimensão 3, né? Dimensão de W2 é 2, né? Ou seja, esse subconjunto aqui é linearmente independente e esse conjunto aqui é linearmente independente. Vou deixar como exercício vocês verificarem isso, tá certo? Bom, agora vejamos a determinação de W1 com W2, a soma, né? A gente já sabe, né, que, por definição, né, W1 mais W2 ele é a soma, esse subespaço ele é formado pelos vetores que são soma de W1 com W2, ou seja, os vetores que estão em W1 mais W2 são vetores da forma U mais V, onde U pertence a W1 e V pertence a W2. Isso de um lado. Por outro lado, eu acabei de calcular o conjunto de geradores para W1 e o conjunto de geradores para W2. Logo, pela minha observação, logo após o enunciado do exercício, eu sei então que o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, esse subconjunto aqui, ele gera o meu subespaço vetorial soma de W1 com W2. Tá certo? Bom, o que a gente já resolveu algumas coisas aqui, né? Ainda não. Estamos quase lá para resolver, para responder a letra A e a letra B. O que ele pede? Ele pede para você determinar uma base para a soma e calcular a dimensão. Bom, se você calculou uma base, automaticamente você já calculou a dimensão, né? E depois ele pede para você mostrar verificar se a soma é direta ou não, né? Então vamos lá, vamos calcular uma base para o subespaço soma e calcular a dimensão desse subespaço. Bom, estamos quase lá, né? Porque a gente sabe que W1 mais W2 ele é gerado por esses 5 vetores aqui. Certo? Bom, W1 mais W2, né, ele é um subespaço de R4. Certo? Ele é um subespaço de R4. Então, vamos lá. Vamos tentar achar aqui uma base, né? Bom, vetores em W1, a gente sabe, né, que vetores em W1 eles são da forma, isso a gente já calculou, né, xyz menos y menos z, e vetores de W2 são dessa forma aqui, né? Essa informação a gente já tinha calculado. Então, vetores de W1 mais W2 são dessa forma aqui. É só você somar esses dois vetores. Bom, mas mais importante do que essa informação é você observar o seguinte, que o vetor U5, 0, 0, 2 e 1, ele é a combinação linear dos antecessores, dos outros vetores. O vetor U5 ele é a combinação linear de U1, U2, U3 e U4. Porque eu posso escrever esse vetor aqui como sendo uma combinação linear desses outros caras aqui, né? Certo? Portanto, isso significa o quê? Isso significa que este vetor aqui ele é a combinação linear desses 4 vetores aqui. Logo, eu posso tirar esse U5, porque ele é a combinação linear desses caras, e quando eu tiro o 5, o conjunto gerado por U1, U2, U3 e U4 continua gerando W1 mais W2. Certo? Então, se eu tiro o 5 é um vetor supérfluo, em outras palavras, né? Porque ele é a combinação linear desses 4 aqui. Então, se eu tiro esse conjunto, o conjunto gerado por esses 5 vetores é de fato o conjunto gerado por esses 4 vetores. Né? Bom, da equação 9, o que é que eu tiro? Eu tiro o seguinte, né? Como W1 ele é gerado por U1, U2 e U3 e W1 é gerado por U1, U2 e U3 e W2 é gerado por U4 e U5, então da equação 9 eu tenho então que o subespaço soma ele é gerado por esses 4 vetores aqui.
certo? Bom, como é que a gente acha uma base, né, para W1 mais W2, agora que eu tenho essa informação? Bom, eu quero mostrar que ele é uma base, certo? Como o meu conjunto beta ele gera W1 mais W2, para você mostrar que é uma base, basta a gente verificar que esse subconjunto beta ele é linearmente independente, né? Porque como esse subconjunto beta ele gera W1 mais W2, se eu conseguir mostrar que ele é uma base, então esse beta será necessariamente uma base para W1 mais W2. Então, para você mostrar que é uma base, basta verificar que ele é linearmente independente. Então, eu faço uma combinação linear nula desses 4 vetores. Essa combinação linear nula pode ser escrita como um sistema linear. E aí, obviamente, que necessariamente a única solução para esse sistema é que todas as minhas variáveis x1, x2, x3 e x4 devem ser nulas. Logo, este subconjunto aqui ele é linearmente independente. Observe que esse passo aqui, que a gente observar aqui o 5, ele é a combinação dos outros, né, foi importante, porque esse subconjunto aqui ele não é linearmente independente. Né? O subconjunto formado por esses 5 vetores não é linearmente independente. Quando eu tiro o 5, ele será linearmente independente. Né? Que é o conjunto beta. Né? Portanto, beta ele será uma base e logo quem é a dimensão do meu subespaço soma? A dimensão do meu subespaço soma é 4. Né? Ok, a gente já sabe que é 4, a dimensão desse subespaço soma, porque eu exibi uma base para o subespaço soma. Essa base formada por 4 elementos. A gente sabe que a dimensão de W1 é 3, a dimensão de W2 é 2. Logo, daquela fórmula da dimensão da soma dos subespaços, eu sei necessariamente que a dimensão da intersecção de W1 com W2 é igual a 1. Ora, se a dimensão do meu subespaço vetorial intersecção é 1, esse subespaço vetorial não pode ser, a intersecção não pode ser formado somente por um elemento, por um elemento neutro. Porque se a intersecção fosse somente um elemento neutro, a intersecção teria dimensão 0. Logo, necessariamente, a intersecção de W1 com W2 não pode ser o elemento neutro e, portanto, eu respondo a letra B. A soma não pode ser direta. Então a gente respondeu a letra A, letra B e, portanto, a gente conseguiu resolver todo o nosso exercício. Ok? Então a conclusão é W1 mais W2 é subespaço de V com dimensão 4. Certo? Essa dimensão tem a mesma dimensão do R4. Né? A soma ela será direta. W1 mais W2 ela é soma direta. Perdão, ela é soma de subespaços. Né? Por quê? Porque W1 mais W2 tem a mesma dimensão. Né? W1 mais W2 tem a mesma dimensão que o R4, o que a gente calculou aqui. Portanto, W1 mais W2 tem que ser igual ao nosso espaço vetorial. Porém, a soma não é direta, porque a gente acabou de ver aqui em cima que a intersecção não pode ser o elemento neutro. E logo a gente conseguiu resolver o nosso exercício. Ok, pessoal, eu vou acabar por aqui essa aula. Continuamos então na próxima aula, onde a gente vai terminar o assunto de base de dimensão e começar o último assunto para o nosso primeiro teste 1, que é a mudança de base. Um abraço.